Olá, tudo bem com vocês? Hoje seguimos com mais uma lição número 15, a criação dos seres humanos, onde nós continuamos desenvolvendo o assunto que é o primeiro artigo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E quando nós olhamos para o primeiro artigo, nós nesse momento queremos então refletir sobre a coisa mais importante que Deus fez, a coisa mais importante que Deus criou, que é justamente o ser humano. Você olha a natureza, você olha as árvores, os pássaros, os rios, enfim, tudo aquilo que nós olhamos e dizemos, nossa, que coisa maravilhosa. Mas, na verdade, a coisa mais importante, a coisa mais maravilhosa que Deus fez foi justamente você e eu, o ser humano. E o primeiro desafio que vocês têm é justamente lerem Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Porque ali vocês vão ver de uma forma bem clara como Deus criou, como Deus fez todas as coisas. E vocês vão poder observar algo que é extraordinário. Quando Deus, por exemplo, cria a árvore, as árvores, né? Ele diz que hajam árvores e as árvores estão lá. Quando Deus diz, façamos agora o sol, a lua e as estrelas, e elas estão lá. Agora, quando Deus cria o ser humano, algo totalmente diferente acontece. Quando você lê Gênesis capítulo 2, versículo 7, você vai ver que Deus molda o ser humano. Deus mesmo, com as suas próprias mãos, usando o pó da terra, ele cria a Adão. E sopra nele o fôlego da vida, dá a ele, ou faz, ou torna a ele alma vivente. Lutero, quando ele explica isso, ele usa as seguintes palavras. Deus me deu olhos, ouvidos, todos os membros, razão, todos os sentidos e ainda os conserva. Então, quando a gente olha para tudo aquilo que está ao nosso redor, realmente nós somos a coisa mais importante que Deus fez. E veja como Deus fez também a mulher, Eva. Não havia auxiliadora idônea, não havia ninguém parecido com Adão. E o que Deus faz? Faz com que Adão caia num sono profundo e Deus tira uma das costelas de Adão e cria a mulher. Deus mesmo forma, Deus mesmo faz. E assim está pronta a obra da criação. Homem e mulher os fez e os uniu para que pudessem viver juntos, um complementando o outro. Em Gênesis 1, 26 e 27, nos mostra também outro detalhe, que Deus criou o ser humano à sua imagem e à sua semelhança. Isso não quer dizer, eu sempre explico isso, que Deus tenha braços, pernas, cabeça. Não. A imagem e semelhança de Deus tem um significado muito mais profundo e muito mais importante. Ser a imagem e semelhança de Deus quer dizer que Deus criou Adão e Eva perfeitos. Absolutamente perfeitos. Sem pecado. Adão e Eva eram justos e santos. Desta forma Deus criou. Desta forma Deus fez. Por isso, o ser humano é a mais importante criatura. Por quê? Porque Deus moldou o seu corpo. Por quê? Porque Deus lhe deu uma alma imortal. Isso só o ser humano tem. E terceiro, porque ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então, quando a gente olha esses relatos do Gênesis, tá? Gênesis 1 e 2, nós vamos justamente ver que Deus cria o ser humano. E ele termina a obra da criação com a sua principal obra. Só que por outro lado também, e aí já fica o desafio também de ler Gênesis capítulo 3, lá vocês vão encontrar o quê? O pior veio a acontecer. Deus colocou Adão e Eva num jardim e disse, vocês podem comer de todas as frutas, menos da fruta que está no meio do jardim, porque no dia em que vocês comerem dessa fruta, vocês vão morrer. E o pior vem a acontecer. Adão e Eva pecaram. Eles perdem o quê? Eles perdem essa imagem divina. Daí por diante, Adão e Eva não conhecem mais a vontade de Deus. Não conhecem mais essa vontade de Deus perfeitamente. É o que acontece conosco. Por isso, nós
pregamos, ensinamos, conforme a própria Bíblia diz, que todo ser humano nasce na condição de pecador. Ele precisa do quê? Da graça, do amor e do perdão de Deus. Esse é o pecado original, é o pecado hereditário que vai passando de geração em geração. E aí aparecem resultados do pecado, muitos resultados, como, por exemplo, dores, doenças, tristezas, cansaço, maldade, ódio. E como diz o apóstolo Paulo, o salário do pecado é a morte. A partir de então o ser humano morre. E, como já disse antes, o pecado de Adão e Eva, ele passa de geração em geração. Lá em Gênesis capítulo 5, versículo 13, vou ler esse texto bíblico. O Gênesis, ele diz assim: viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, ele chamou Sete. Agora, o ser humano não nasce mais na semelhança e na imagem de Deus, mas ele nasce na semelhança e na imagem do ser humano, ou seja, numa condição de pecador, o pecado original. A imagem de Deus, claro, ela é renovada em parte já aqui nesse mundo. Quando você é batizado pela palavra de Deus, quando você agora se prepara justamente durante esses anos de doutrina para um dia receber o corpo e o sangue de Cristo, mas especialmente no batismo, ali a imagem de Deus é renovada, não ainda perfeitamente, porque o perfeito conhecimento de Deus, a perfeita santidade, a perfeita justiça, nós só vamos ter lá nos céus. Então, o melhor acontece. O que é o melhor? Aquilo que acontece lá no Gênesis 3, versículo 15, se cumpre. Aonde Deus promete um descendente. E esse descendente vem, e esse descendente é Cristo. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo. Deus amou tudo. E de forma especial e absoluta o ser humano. Quem crer em Jesus terá a imagem divina renovada em parte aqui na terra e será perfeita no céu. Por isso, quando a gente olha para essa lição número 15, vamos olhar ela da seguinte forma: Deus fez o ser humano, que é a maravilha da sua criação, da sua obra. Deus o fez perfeito, santo. Adão e Eva se uniram, Deus os uniu, casamento. Disse para eles, multipliquem-se. O ser humano perde essa imagem, essa semelhança de Deus, por causa do pecado. Mas Deus ama o mundo. Deus ama o ser humano e refaz essa imagem divina justamente para salvar a cada um de nós. Então fica essa exposição da lição número 15. Vocês vão então fazer os exercícios que estão à página 84 e 85 das apostilas. Um grande abraço a todos, que Deus abençoe ricamente.